globalização, a gente vê cada vez mais o mundo como uma grande aldeia, com culturas cada vez menos isoladas umas das outras e enormes mudanças tecnológicas, além das culturais e sociais. Mas o que é que a palavra de Deus chama de mundo? A nossa cultura no nosso planeta é boa ou é má? E ela pode ser mudada? A situação que a gente vê é que o conceito de uma pessoa bem-sucedida é alguém mais ou menos como Donald Trump. Rico, faz o que quer sem precisar dar satisfação para ninguém, arrogante. As cidades também são cada vez mais populosas, crescendo cada vez mais para cima. Inúmeros shopping centers espalhados por aí, um consumismo cada vez maior, um contraste também cada vez maior entre ricos e pobres, aumento da violência, roubos, assassinatos, opressão, poluição, destruição da natureza. Esse é o nosso mundo, essa é a nossa casa. Isso é o que a gente vem fazendo desse nosso lindo planeta azul. Mas o que é que a Bíblia chama de mundo? Existem pelo menos 3 concepções. A primeira é o nosso planeta. Olha o Salmo 24:1. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Mundo aqui é sinônimo de terra, do nosso planeta. Uma outra concepção é como humanidade, a sociedade humana, o conjunto dos seres humanos. Olha João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse sentido, está falando dos seres humanos que habitam no mundo. É o mesmo sentido que aparece em 1 de João 2,2. Ele, falando de Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo, ou seja, de toda a humanidade. E uma terceira concepção é no sentido da mentalidade corrompida pelo pecado. Olha 1 de João 2, de 15 a 17. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então João está falando, não amem o mundo, mas a Bíblia também fala, Deus amou o mundo. É porque são concepções diferentes. O mundo que Deus amou são os seres humanos, a humanidade. E o mundo que a gente não deve amar é o sistema que a humanidade concebeu, é a nossa cultura, é o que a gente chama de sistema do mundo. O sistema do mundo se manifesta nos nossos valores sociais, culturais, econômicos, religiosos também. E o sistema de Deus também tem seus valores, que são opostos aos do sistema do mundo. Essa dualidade dos sistemas, a gente começa a ver em Colossenses 1, versos 15 e 16. Falando de Jesus, ele diz assim, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então a primeira coisa que a gente vê é que existe o mundo material e o mundo espiritual, o mundo visível e o mundo invisível. E o mundo espiritual governa o mundo material. Se você quiser saber mais a respeito disso, dá uma olhadinha no vídeo sobre autoridade e submissão, em que eu abordo bastante essa questão de principados e potestades. Vamos dar uma olhada também em Mateus 7, versos 13 e 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Então só existem 2 portas e 2 caminhos, e eles são autoexcludentes. Se você escolhe um, não pode escolher o outro. E não existe um caminho no meio dos 2. São 2 sistemas opostos. O sistema do mundo é a estrada larga que leva à porta larga. E o sistema de Deus é o caminho estreito que leva à porta estreita. Só que uma coisa bastante interessante foi o que Jesus falou em João 17, versos 15 e 16. Jesus estava orando e falou assim para o Pai, não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Jesus aqui está falando do sistema do mundo, desse mundo aqui que a gente vive, no meio dessa sociedade. E ele falou, olha, eles não são desse sistema, mas eu não peço, Pai, que você tire eles desse sistema, e sim que os guardes do mal. Então, o desejo de Jesus é que a gente continue vivendo nessa nossa sociedade, só que sem a gente se contaminar por essas práticas dessa sociedade em que a gente vive. E a finalidade
realidade está em Mateus 5, de 13 a 16. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. É para isso, é para a gente salgar, para a gente iluminar, para dar sabor, trazer luz, mostrar o caminho, da mesma forma que fizeram com a gente antes também, mostrando o caminho da salvação para nós. A gente não deve sair do mundo, mas a gente deve deixar o mundo sair de nós. É o que está em Romanos 12, verso 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o objetivo de Jesus. Era isso que ele tinha em mente quando fez aquela oração. Ele quer que a gente continue aqui, fazendo parte do mundo, mas não sendo mais do mundo, por opção, deixando o Espírito Santo e lavando a nossa mente, o nosso coração, mudando os nossos valores para que o mundo saia de dentro de nós. Quais são então os valores do sistema do mundo? Em primeiro lugar, eles são baseados na vontade própria, na ambição, na luta pelo poder, na rebeldia, na riqueza. Olha Jeremias 51:13. Você que vive junto a muitas águas e está rico de tesouros, chegou o seu fim, a hora de você ser eliminado. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E Apocalipse 18:19. Lançarão pó sobre a cabeça e lamentando-se e chorando gritarão: ai, a grande cidade, graças à sua riqueza, nela prosperaram todos os que tinham navios no mar. Em apenas uma hora ela ficou em ruínas. Baseado também na beleza exterior, na glória aparente. Isaías 13:19. Babilônia, a joia dos reinos, o esplendor do orgulho dos babilônios, será destruída por Deus à semelhança de Sodoma e Gomorra. Apocalipse 18:16. Ai, a grande cidade, vestida de linho fino, de roupas de púrpura e vestes vermelhas, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Se baseia também na inteligência, na ciência humana, na astúcia, na esperteza. Êxodo 1:10. Temos de agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Isso era o faraó planejando submeter o povo inteiro à escravidão. Isaías 47:10. Você confiou em sua impiedade e disse: ninguém me vê. Sua sabedoria e conhecimento a enganam quando você diz a si mesma: somente eu e mais ninguém além de mim. É um sistema baseado também em status, posição social. Isaías 47:7. Você disse: continuarei sempre sendo a rainha eterna. Mas você não ponderou essas coisas, nem refletiu no que poderia acontecer. Poder dominador. Apocalipse 18:10. Amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão: ai, a grande cidade, Babilônia, cidade poderosa. Em apenas uma hora chegou a sua condenação. No luxo também. Apocalipse 18:3. Pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela. À custa do seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. Da busca de prazeres. Isaías 47:8. Agora então escute, criatura provocadora, que age despreocupada e preguiçosamente em sua segurança, e diz a si mesma: somente eu e mais ninguém. Jamais ficarei viúva, nem sofrerei a perda de filhos. No desenvolvimento cultural, Apocalipse 18:22. Nunca mais se ouvirá em seu meio o som de arpistas, dos músicos, dos flautistas e dos tocadores de trombeta. Nunca mais se achará dentro de seus muros artífice algum de qualquer profissão. Nunca mais se ouvirá em seu meio o ruído das pedras de moinho. E na religiosidade, Isaías 47:12-13. Continue então com suas palavras mágicas de encantamento e com suas muitas feitiçarias, nas quais você tem se afadigado desde a infância. Talvez você consiga, talvez provoque pavor. Todos os conselhos que você recebeu só extenuaram. Deixe seus astrólogos se apresentarem, aqueles fitadores de estrelas que fazem predições de mês a mês, que eles a salvem daquilo que está vindo sobre você. E a maioria das pessoas que fazem parte desse sistema não pode optar. Por isso é um sistema muito cruel. Se você não tem riqueza, se você não tem poder, ou não tem inteligência, ou não tem beleza, você está muito mal. Porque você, na maioria das vezes, não tem como mudar isso. E aí a pessoa é tomada
tomada por um sentimento de incapacidade, de inferioridade, baixa autoestima, autodesprezo, desespero. E aí começa um ciclo de inveja, ambição, ódio, roubo, violência, alcoolismo, drogas. De onde que vem esse sistema? Começa lá em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, já com Adão e Eva. No capítulo 3, de 1 a 8, fala assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Deus não falou nada disso. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor dentre as árvores do jardim. Foi aí que começou. Eles dois escolheram desobedecer, fazer um caminho próprio, fugir de Deus. E um de seus filhos, chamado Caim, repetiu esse processo. Gênesis 4, de 6 a 8. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo? Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Resolveu, da mesma forma que os pais, dar as costas para Deus e fazer o que bem dava na cabeça. E aí no verso 16 mostra que ele também fugiu de Deus. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Construiu uma cidade, verso 17. Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. Começou o ajuntamento de riquezas, verso 20. Ada deu à luz Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. A cultura artística começou aí também, verso 21. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Começou também a indústria, verso 22. Zilá também deu à luz um filho, Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. E a violência, verso 23. Disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu e um menino porque me machucou. A mesma violência gratuita que a gente vê hoje em dia já existia em Gênesis. E esse sistema se expandiu com a Torre de Babel. Gênesis 11, de 3 a 6. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. No verso 4 mostra o desejo de fama, exatamente como hoje em dia. E você reparou que a gente está caminhando de novo para ter só uma língua? Olha só a popularização do inglês. O Egito é um símbolo do sistema do mundo também. Olha Êxodo capítulo 1, de 6 a 14. Morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos de agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. No verso 10 mostra que eles agiam com astúcia, opressão no verso 11, medo no verso 12. Passaram a ver o outro como uma ameaça, como um adversário, como inimigo, e é a mesma coisa que a gente vê hoje em dia. A Babilônia também é um símbolo do sistema do mundo. Segundo Reis 25, de
8 a 11. No 7º dia do 5º mês do 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, comandante da guarda imperial, conselheiro do rei da Babilônia, foi a Jerusalém. Incendiou o templo do Senhor, o palácio real, todas as casas de Jerusalém e todos os edifícios importantes. Todo o exército babilônio que acompanhava Nebuzaradã derrubou os muros de Jerusalém e ele levou para o exílio o povo que sobrou da cidade, os que passaram para o lado do rei da Babilônia e o restante da população, mostrando a escravidão novamente. Daniel 1, de 1 a 5, mostra uma tática diferente, mais sutil. No 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Aí já era a adaptação, uma fusão das duas culturas por contato continuado. É o que a gente chama de aculturação. E tanto o Egito como a Babilônia são símbolos do sistema do mundo que aparecem no Antigo e no Novo Testamento, principalmente lá em Apocalipse no capítulo 18. Se você quer ver mais a respeito disso, leia os versos 1 a 24. E qual vai ser o futuro desse sistema do mundo? Vai ser a sua total destruição para sempre. É o que está nesse capítulo 18 de Apocalipse, nos versos 10 e 21 a 23. Amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão: ai, a grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, em apenas 1 hora chegou a sua condenação. Então o anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho, lançou-a ao mar e disse: com igual violência será lançada por terra a grande cidade da Babilônia, para nunca mais ser encontrada. Nunca mais se ouvirá em seu meio o som de arpistas, dos músicos, dos flautistas e dos tocadores de trombeta. Nunca mais se achará dentro de seus muros artífice algum de qualquer profissão. Nunca mais se ouvirá em seu meio o ruído das pedras de moinho. Nunca mais brilhará dentro de seus muros a luz da candeia. Nunca mais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva. Seus mercadores eram os grandes do mundo. Todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias. Nunca mais vai se levantar depois dessa destruição. E os valores do sistema de Deus? São baseados na vontade de Deus, no amor e na obediência aos seus preceitos. Em lugar de riqueza, doação. Mateus 5,42. Dê a quem lhe pede, não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Mateus 6, de 19 a 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Em lugar da beleza exterior, beleza e paz interior. Provérbios 31:30. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Em lugar de esperteza, dependência de Deus. Êxodo 33:11. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda, mostrando a total dependência de Moisés em relação ao que Deus queria. Efésios 4:13 e 14. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Em lugar de status, serviço. Lucas 9:46 a 48. Começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé a seu lado. Então lhes disse: quem recebe essa criança em meu nome está me recebendo, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, esse será o maior. E Lucas 22:26. Mas vocês não serão assim, pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que o governa como o que serve. Em lugar de poder dominador, o poder do amor. 1 de João 4:16 a 19. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no
dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como ele. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Em lugar de luxo, humildade. Mateus 5:5. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Filipenses 2:3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Em lugar de busca de prazeres, a alegria do Senhor. Salmo 16:11. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Em lugar de cultura, conhecimento de Deus. Provérbios 2:6. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Isaías 11:9. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Em lugar de religiosidade, vida com Deus. João 14:23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Mateus 28:20. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E Miqueias 6:8. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com seu Deus. E de onde vem o sistema de Deus? Lá de Gênesis também. No capítulo 4, os versos 25 e 26 falam assim: novamente Adão teve relações com sua mulher e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Em vez de fugir de Deus, Enos começou a fazer o contrário, correr para Deus, buscar a Deus. Não sei se você reparou que Adão teve um filho chamado Enoque. Da descendência de Sete também veio outro Enoque. Está no capítulo 5, versos 22 a 24. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. E continuou com Noé, em Gênesis 6:9. Essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus, como Enoque. Com Abraão também, Gênesis 12, de 1 a 4. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. E também Moisés, olha o que fala lá em Atos 7, versos 22 a 36. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do Monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi seus gemidos e desci para livrá-lo. Venha agora e eu o enviarei de volta ao Egito. Esse é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com essas palavras. Quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Então, foi com 80
anos que Moisés foi chamado para liderar o povo. Sempre é tempo de decidir seguir a Deus. Abraão mudou a vida dele quando tinha 75 anos. Moisés mudou 2 vezes, aos 40, quando resolveu sair do Egito, e aos 80, quando decidiu obedecer a Deus e aceitou se tornar o líder do povo. Davi também. Atos 13, 22, depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Alguém segundo o coração de Deus. Era um homem que sabia se arrepender quando Deus mostrava que estava errado e sabia obedecer também. E o reino de Deus continua sendo implantado através dos descendentes de Davi, que ocuparam o trono no reino de Judá. Até que vem Jesus. E olha o que fala em João 12, verso 31. Chegou a hora de ser julgado esse mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. Falando do próprio diabo. João 14, 30. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe desse mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. E Colossenses 2, de 13 a 15. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Jesus veio para derrotar o príncipe desse mundo e o sistema implantado por ele lá em Gênesis com Adão e Eva. E o Espírito Santo continua nessa obra de implantação do sistema de Deus. Olha Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mateus 24:14 também. Esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O Espírito Santo está trabalhando junto com a gente, capacitando a gente para que nós sejamos testemunhas de Jesus até o fim dos tempos. E qual vai ser o futuro desse sistema de Deus? Dá uma olhada em Daniel 2:35. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados. Todos os reinos desse mundo viraram pó, como o pó da debulha do trigo na era durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua, que é Jesus, tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Se você quiser saber mais a respeito disso, dá uma olhadinha no vídeo sobre Daniel, em que eu explico essa visão dessa estátua, esse sonho que Nabucodonosor teve e Daniel deu a interpretação. E Apocalipse, no capítulo 21, mostra mais a respeito disso. Nos versos 1 a 5, 7 e 22 a 27. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Esse sistema antigo, o sistema do mundo, já era, já vai ter passado. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algum impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Esse é o futuro do sistema de Deus. É ele que vai prevalecer sobre o sistema do mundo. Agora, como é que a gente pode viver em Babilônia, viver no mundo e não ser parte dele? Fazendo como Daniel e seus 3 amigos. Olha Daniel 1, de 7 a 20. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que
determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, e aí? O rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias, só 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados e, em lugar disso, lhes dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Você viu? Eles resolveram não se contaminar, e Deus honrou a fé deles, a confiança deles no poder e nas ordens de Deus, e fez com que eles superassem todos os outros que estavam ali junto com eles. Os 3 amigos de Daniel também fizeram isso em outra ocasião. Olha o capítulo 3, versos 1 a 12 e 16 a 29. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais para assistir à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram de pé diante dela. Então o arauto proclamou em voz alta: essa é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro, e que todo que não se prostrasse em terra e não a adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. E aí Nabucodonosor pediu satisfação para eles 3. Então eles responderam: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com eles que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, eu estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E eles saíram do fogo. Os sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nem um só fio do cabelo tinha
sido chamuscado. Seus mantos não estavam queimados e não havia nem cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas a que prestar culto e adorar outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém dessa maneira. Tome a mesma decisão deles. Não se contamine, da mesma forma que Daniel fez também quando já era velhinho. É a história que aparece lá no capítulo 6, de 3 a 27. Depois dá uma lida. Que acusaram Daniel falsamente, fizeram um decreto especialmente para que Daniel fosse lançado na cova dos leões por se negar a deixar de orar a Deus. Mas ele se manteve fiel, foi jogado na cova dos leões, Deus o preservou e tanto Daniel como o nome de Deus foram honrados diante do rei. Faça como ele, seja um farol de Deus também, no meio desse mundo nosso todo corrupto, todo distorcido, mostrando o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Isso está lá em João 14. A todos, para a glória de Deus. Se você quiser saber mais a respeito disso, você pode ler o livro de John Stott, O Cristão em uma Sociedade Não Cristã, em outras edições, Mentalidade Cristã, ou Os Cristãos e os Desafios Contemporâneos. Pode ler também Aprenda a Viver como Filho do Rei, de Harold Hill, O Discípulo, de Juan Carlos Ortiz, e Dinheiro, Sexo e Poder, de Richard Foster. E na semana que vem a gente vai voltar vendo o vídeo que vai ser a respeito de finanças pessoais. Deus tem algum interesse no nosso dinheiro? Se você quiser saber, na sexta que vem a gente se encontra.